Glória a Deus. Shalom, meu povo. Graça e paz. Quem está com frio, diga aleluia. Só a metade, o resto já está pegando fogo aí, já está quente, amém? Glória a Deus. Diga assim, é só o fogo do Espírito Santo para nos aquecer em Curitiba. Amém, irmão? É um dia de frio, um dia de calor, um dia de chuva. Tem que ter o couro grosso aqui em Curitiba, né? Mas, irmão, quem que não é de Curitiba? Quem é de fora e veio para cá já depois de grande? Dá um oi aí para mim. Depois de grandinho. Você tem que orar por você dobrado, né? Porque o nariz não fica pingando, né? O coração fica batendo forte. Fala, meu Deus, vai chegar o frio. Né? Deus tenha misericórdia de nós. Levante sua mão direita para o céu. Diga, obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor já falou comigo. Eu sei que o Senhor quer me curar, para curar, me libertar, para libertar. Eu serei um exemplo para essa geração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós temos que lutar para ser um exemplo para essa geração. Existem muito maus exemplos por aí, sim ou não? Minha esposa acabou de falar aqui sobre pessoas que fazem o bem sem crer que Deus é bom. Eu mandei uma mensagem essa semana para vocês dizendo o seguinte: sem Cristo, até as nossas boas obras nos condenam. Quando eu faço o que eu faço para o meu bel prazer e para que eu me apareça, até isso vira condenação para a minha vida. Sabe por que as pessoas têm dificuldade de entregar tributo na casa de Deus e muitas vezes têm uma alegria de ver a tristeza do povo gaúcho? Você sabia que tem gente alegre porque aquilo aconteceu com aquele povo? Tem gente alegre. E não é só político, não. Tem muita gente alegre porque vai conseguir ganhar algo em cima da destruição de alguém. Alguém já disse que enquanto alguns choram, outros vendem o lenço. E a alegria de quem vende o lenço é porque tem bastante gente chorando. Então tem gente só esperando as coisas começarem a se organizar para prevalecer sobre a dor de alguém. Tem gente agora que está se mostrando, que está dando algo para alguém, para mostrar que é bom. Mas a Bíblia diz, não há nenhum bom sequer, a não ser Deus. Deus é bom. Então até a bondade das pessoas, entre aspas, até as atitudes das pessoas, suas boas obras, sem Cristo, irmão, é condenação para essas pessoas. Mostrar que está fazendo algo não te faz uma pessoa boa, te faz uma pessoa orgulhosa. E o orgulho precede a queda. Essa semana também eu mandei, normalmente as mensagens que eu mando, como remas, mensagens reveladas ao coração de vocês, dentro dos nossos grupos da igreja, nas mídias sociais, tem a ver com o que Deus está falando comigo e eu vou ministrar para a igreja. Então eu trouxe uma mensagem, uma frase para vocês, dizendo o seguinte: mesmo que esteja em tempo de escassez, você nunca verá um leão comendo capim. Sabe por quê? Porque a fome e a necessidade não mudam a identidade e o instinto do leão. O que você anda comendo? Ou de quem você anda se alimentando? Lembre-se, você é filho do leão, você tem a DNA do pai, não troque os princípios, não viva de migalhas. Você tem uma descendência, você tem um DNA, você não é filho do diabo, você é filho de Deus. Filho do diabo é quem vive na prática do pecado. Se você não vive mais na prática do pecado, então você não tem por pai o diabo. Se Deus é o teu pai, e ele diz em Apocalipse 5, a palavra de Deus nos garante que ele é o leão da tribo de Judá, então eu tenho o DNA do leão, eu tenho a identidade do leão, eu sou filho do leão, eu sou como o leão, eu não posso viver do capim do mundo. Eu não sou uma vaca de Satanás, eu não sou um cavalo do mundo, ou como diz lá nos centros de terreiro, cavalo dos espíritos que lá manifestam. O problema é que muitas pessoas se encontraram com Jesus como uma religião estática, uma placa, e as práticas continuam sendo a mesma. Então tem na boca, na linguagem, a fala de filho de
leão, mas a atitude de outro animal. O que Deus quer de mim, de você, nessa noite, depois de tudo que nós já aprendemos aqui? Diga comigo, a unção tem um preço. Diga, a unção tem um preço. Sabe qual é o preço da unção, amados? O preço da unção é que ela vai custar tudo que você tem aqui nessa terra. Tudo que você tem aqui nessa terra, porque Deus não derrama unção sobre crente preguiçoso. Deus não derrama unção sobre pastor preguiçoso. Deus não derrama unção sobre líder preguiçoso. Deus derrama unção sobre homens e mulheres que sabem o preço que tem que ser pago pela unção. Abandonar as próprias vontades para fazer a vontade daquele que o salvou. Viver debaixo de um Deus que derrama unção sobre crentes nascidos de novo. O que é a unção, pastor? A unção é uma autoridade, um poder que Deus derrama sobre os seus filhos para despedaçar julgos sobre a sua vida. O que é jugo, pastor? Jugo é o peso que o animal carregava sobre o pescoço, o boi, principalmente o boi, aquela cangalha que é posto sobre o pescoço, e quando um boi caminhava ao lado do outro, um equilibrava o peso do outro, e os dois com os seus ombros carregavam a carroça cheia. Então jugo é aquilo que colocava sobre o pescoço do animal. E tem muita gente que trocou o DNA e está como esses animais carregadores de carga, com jugo sobre o pescoço, comendo feno, comendo migalhas, vivendo de arrastar pesos do passado, pecados que nunca se arrependem, atitudes que nunca são mudadas, posicionamentos que nunca são postos verdadeiramente à prova. Porque a vida do Evangelho, uma geração ungida, é uma geração que não aborrece o conhecimento, que não despreza o conselho. Essa é a geração ungida, de gente que não despreza o aconselhamento, que não despreza o conhecimento, que não aborrece o conhecimento que recebe. Pastor, o que é aborrecer o conhecimento? É receber ele e não colocar em prática. Não coloque em prática nunca o que ouve. Domingo após domingo, quinta após quinta, terça após terça, congresso após congresso, seminário após seminário, encontro após encontro. Bebe, recebe. E quando vira as costas, as atitudes permanecem a mesma. Isso é aborrecer o conhecimento, é desprezar o conselho. É gostar do jugo no pescoço, é gostar de carregar cargas. Ei, você é filho do leão. A tua identidade foi mudada. A tua identidade foi alterada, como disse a minha esposa aqui. Depois que Cristo veio e derramou o sangue dele na cruz, eu tenho direito legal daquilo que Adão abandonou com as próprias mãos. Jesus é chamado de o último Adão. Ele não é o segundo Adão, ele é o último. Teve o primeiro, errou, mas o último veio e anulou na cruz, cancelou, desfez, aniquilou tudo aquilo que o primeiro entregou com as mãos, com as suas próprias atitudes. Deus vinha à viração do dia, todo dia, 6 horas da tarde, conversar com Adão, aconselhar Adão, bater um papo com Adão. E Adão ouvindo Deus, não é o pastor Marlon não, Deus. Desprezou o conhecimento. Por que ele desprezou o conhecimento, pastor? Porque ele teve mais prazer pelas coisas da terra do que o Deus que habita no céu. Deus vinha toda a viração do dia de Gênesis conversar com Adão, até o dia que ele vem, Adão se esconde porque teve medo. O que gera medo? Diga comigo, pecado. Diga pecado. Pecado gera medo. Pecado gera medo, irmãos. Pecado faz uma geração desprezar o conhecimento. O pecado fez Adão desprezar o conhecimento de Deus que vinha falar com ele. Como eu já preguei para vocês aqui, falando sobre Judas. O melhor pastor era o pastor dele, a melhor igreja era a igreja dele. Mas ele desprezou o conhecimento, por quê? Porque amou 30 moedas de prata. Amou o dinheiro. Amou o que imaginava que o dinheiro podia comprar. Entrou num desespero tão grande que pegou as moedas e jogou elas no sacerdote. O sacerdote falou, não,
Elas não são nossas, elas já são suas. A migalha é sua, o feno é seu. Então não basta ter o melhor conhecimento ou o melhor ensinador. Quando eu preciso ter as melhores práticas. Porque a igreja de hoje tem muito mais conhecimento do que a igreja de ontem. Mas a igreja de ontem parecia muito mais santa do que a igreja de hoje. Porque é como uma criança. A criança de hoje tem mais conhecimento com 3 anos de idade do que o imperador romano na época de Jesus. Você sabia disso? Uma criança com 3 anos de idade, diz a biologia, pelo nível de conhecimento que ela adquire, pelas imagens, pelos sons e por tudo que ela ouve dia após dia, com 3 anos de idade, uma criança de 3 anos é capaz intelectualmente de ter mais conhecimento do que o imperador romano na época de Jesus. E por que essa geração que parece ter tanto conhecimento tem uma vida tão vazia? Falta de prática. Falta de prática do que ouve. Maridos e mulheres com falta de prática dentro de casa. Pais e filhos com falta de prática dentro de casa. Patrão e empregado com falta de prática dentro da empresa. Pastor e discípulo com falta de prática dentro da igreja. Quem aqui sabe que todo crente tem que orar? Diga amém. Amém. Quantos aqui sabem que todo crente teria que ler Bíblia? Diga amém. Amém. Quantos sabem que o segredo da vida cristã está ligado a todo crente jejuar? Diga amém. Amém. Interessante que a gente sabe tudo, né? Eu não quero te envergonhar, não vou fazer a pergunta se você faz isso todo dia. Ou pelo menos dentro da semana. Porque, irmãos, o culto não é para te fazer melhor apenas para você voltar e ter uma boa semana. Normalmente, a tua boa semana te faz ter um bom culto. Porque culto, como eu já preguei para você aqui, não é domingo. Culto é de cultivo, é todo dia. Sabe qual é o maior problema do culto de domingo? A minha terça-feira, a minha quarta-feira, a minha quinta-feira, a minha sexta, o meu sábado. Que eu desonrei o Espírito Santo podendo honrá-lo, mas eu resolvi ficar com o jugo no pescoço, em vez de saber qual é a minha identidade, qual é o meu destino, quem é meu pai, de quem eu sou filho. A falta de paternidade tem gerado uma destruição. Algo catastrófico tem acontecido em nossa nação. De uma geração de crentes que não sabe que tem um pai, de uma geração de lares que não sabe também quem é seu pai. E os lares que não sabem quem é o pai, ou lares que têm um pai destrutivo, normalmente são crentes destruídos dentro da igreja. Porque sabe o que eles querem? Que o pastor vire o pai deles. Existe paternidade espiritual, pastor? Sim. Paulo esboçou isso. Mas não troque a paternidade do teu pai por mim e nem a paternidade de Deus por mim. Eu quero ser um bom homem, reconhecido nessa terra como um homem que amou a sua esposa e foi um pai para os seus filhos. Só isso basta. Eu não quero ser reconhecido como um super pastor. Eu não quero ser reconhecido como um herói da fé. O homem que transformava a vida das pessoas, mas não transformava a vida da própria esposa e dos filhos. Lá no céu, eu não chegarei lá como pastor. Eu chegarei lá como filho. Que foi marido e que foi pai. Estar aqui hoje pregando para você é uma honra dada por Deus a mim. É um privilégio e um peso muito grande, mas não é jugo, porque eu não sou animal. Eu não sou um boi, não sou um cavalo nas mãos de Deus. Estar aqui perante cada um de vocês, para mim é um motivo de paz, é um motivo de alegria, é um motivo de honra, porque eu luto para pregar o que eu vivo e luto para viver o que eu prego. E o desejo do meu coração é ensinar você de tal maneira que você também tenha prazer em viver o que eu estou pregando aqui. Tem muita gente que ela é boa em fazer algo, mas quando ela precisa sentar para ouvir, ela não é boa. É porque ela gosta de mostrar algo que ela está fazendo. Eu não teria problema nenhum hoje ficar sentado ali ouvindo aqui minha esposa. Eu não teria problema nenhum em dar a bênção apostólica para você agora que eu subi aqui no altar, porque o alimento que nós já recebemos foi algo poderoso, mas eu tenho que receber um sim de Deus. E eu estava pedindo até isso para ele. Falei, Senhor, se é isso que o Senhor está querendo falar, e é para acabar, o Senhor fala que eu vou falar, o povo se pôr de pé, e eu preciso acabar então.
Mas eu não senti da parte de Deus que é para fazer isso. Porque eu senti que é para te alertar que chegou o tempo da gente começar a viver tudo que é pregado aqui. Para aquilo que você disse amém é agora: oração, Bíblia, jejum, santidade, lealdade, honra. E tudo começa em casa, irmãos. Eu vou repetir o que vocês já ouviram aqui talvez umas 30 vezes, e vamos ouvir até Jesus voltar. Não existe igreja boa com família ruim. Não existe igreja boa com família ruim. Boas igrejas são feitas de boas famílias. Sabe onde que você começa a ser fiel? Não é no dízimo aqui no altar. É quando você honra Deus lá na tua casa. Quando você é marido de uma só mulher, esposa de um só marido. Quando você honra a tua família. Quando você honra o teu leito. Quando você honra a tua casa. Automaticamente você vai ter prazer de ser fiel aqui. Porque dízimo não compra Deus. Primícia não compra sacerdote. Oferta não compra o Espírito Santo. Mas tudo isso é praticado por quem tem Deus como Senhor e Salvador da sua vida. Um marido que honra sua esposa, um pai que honra seus filhos, uma mulher que honra o seu marido, uma mãe que honra os seus filhos, automaticamente terá prazer em honrar a Deus no altar. E quando honrar, Deus vai receber. Porque não é o dízimo pelo dízimo, a oferta pela oferta, a primícia pela primícia. É a entrega debaixo de céus de honra. É a entrega debaixo de um coração contrito e quebrantado. Em nosso culto online, quando eu ministrei o culto online, eu falei sobre conhecer a Deus e se conhecer, saber quem você é. Minha esposa veio aqui e ministrou no culto das mães, falando sobre saber verdadeiramente sobre maternidade. Conhecer quem é a sua mãe e não fazer firula só na internet, elogio num dia e desonra nos 365 outros dias. É sobre se conhecer. Domingo passado eu vim aqui e ministrei sobre conhecendo a verdade que liberta. E hoje eu quero falar, continuidade desse texto, sobre a liberdade que me traz a unção, o preço da unção, a unção que me dá liberdade, a unção que me dá paz, a unção que me dá alegria de poder orar e saber que Deus me ouve, e não só isso, saber que Deus me responde. Porque Deus é bom, irmãos. Eu falei para vocês na semana passada, Tiago 1,22, sejam praticantes e não apenas ouvintes, se enganando a vós mesmos. Se dizemos que conhecemos a verdade, mas não praticamos ela, somos zombadores, enganando a nós mesmos. Eu conheço a verdade, mas você deixou ela te libertar? Não, ainda não. Então você é um zombador da fé. Você é um zombador das Escrituras. Você é um religioso que conhece alguns versículos e gosta de pregar para os outros aquilo que você não vive. Você é um hipócrita. Sabe qual é o problema dos hipócritas? É que Jesus vai voltar e as igrejas estarão cheias de hipócritas. E o mundo estará cheio de hipócritas. Hoje nós temos uma geração mais fora da igreja do que dentro. Somos, diz aí a pesquisa, de 33% a 35% de evangélicos no Brasil frequentes de igreja. E mais de 38% fora da igreja. Então o Brasil hoje era para ter mais de 70% de evangélicos. Sabe qual é o meu medo? Uma nação de 70% de pessoas que não mudaram nada dentro de casa. Uma geração que não vive o que prega, que não vive o que ouve, que não vive o que escuta, o que canta. Uma geração que tem tudo para dar certo, mas está dando errado, porque tem muito conhecimento e pouca prática, mas vai ser cobrado pelo conhecimento que tem. É como uma criança pequena, muito conhecimento, mas você tem coragem de entregar a tua casa na mão dos teus filhos de 3 anos de idade, a tua empresa, o teu salário, para ir pagar as contas, porque não basta ter um monte de conhecimento vazio, que o TikTok está dando, que o Instagram está dando, que o Facebook está dando. Que conhecimento maldito é esse? Que não vira vida. Que conhecimento é esse, irmãos? Que não é praticado pela verdade. Diga comigo, a unção
é o poder que despedaça os pesos, despedaça os julgos, despedaça os medos, despedaça as maldições. E a unção tem um preço, irmãos. O preço da unção se chama prática. Prática. Eu falava alto, não fale mais. Baixa o tom da tua voz. Tu é filho de Deus. Eu falava palavrão, ainda escapa alguns. Não deixe escapar mais. Lute contra a tua carne, esmurre ela, mate ela. Mas não seja um crente fanfarrão que destrói o reino de Deus com a tua boca. Seja santo, seja íntegro, inteiro, seja agradável. Pare de desonrar o Espírito Santo. Você não me desonra quando você peca. Você não desonra apenas tua mulher, teu marido, teus filhos, tua casa. Você desonra o Espírito Santo. Quando você pensou em acabar com o teu casamento, você desonra o Espírito Santo. Quando você pensou em abandonar a tua casa, você desonra o Espírito Santo. Você desonra o altar? Também. Você desonra o pastor? Também. Mas isso é só consequência, irmãos. É uma desonra à pessoa do Espírito Santo. Viver a vida genuína do Evangelho. Tem muita gente orando nos cultos e Deus os ouve, mas não os responde mais. Conforme diz 1 Pedro 3,7. O marido que discute com a esposa, que desonra a mulher, quando ele ora, a sua oração não é recebida, ou não é ouvida. Esse não é o termo certo. O original diz que ela não é respondida. Nós falamos isso aqui na live dessa semana. A live é um culto, irmãos, para te alimentar. Nós falamos isso aqui na live. Deus ouve todas as orações? Ouve. Deus ouve todas as orações, pastor? Ouve. Mas de um prostituto? Ouve. De um feiticeiro? Ouve. De um mentiroso? Ouve. Então, pastor, ele só não responde todas as orações. Ele ouve todas, mas ele não responde todas. E o que muda a nossa história é quando Deus responde a nossa oração. Tem muito marido que Deus tem ouvido e já está assim, ó. Tem muita mulher que Deus já está assim, ó. Porque ele não responde. Porque abre a boca no dia do desespero. Abre a boca no dia do medo, no dia do meu Deus, não tem como fugir mais. É o que eu falei da oração no hospital. Quem já ouviu essa mensagem, eu já preguei isso aqui. Corredor de hospital, meu Deus, agora, não tem como correr, não. Vai correr para quem? Está na mão do melhor médico, o médico não faz nada. Não faz nada. Só Deus para operar um milagre. Aí a pessoa vai orar, aí não pode correr mesmo. Deus está querendo ouvir orações na praia. Deus está querendo ouvir orações no quarto de hotel de 5 estrelas. Deus está querendo ouvir orações em frente de banquetes. Quando aparentemente não tem motivo nenhum desesperador para orar, mas eu sou filho, eu tenho o DNA do Pai, então eu sei que eu preciso conversar com Ele, porque isso aqui que eu estou vivendo já é resposta de algo que eu orei. Agora é apenas agradecimento de novo para devolver a honra para Ele. É quando o casamento está bom e continuar orando desesperadamente pelo casamento. Como bem disse aqui a minha esposa, em vigílias, 21 vigílias, em jejuns e oração, clamando a Deus, como se o nosso casamento estivesse destruído, e nós estávamos vivendo o melhor tempo da nossa história, mas é para continuar vivendo, anos e anos depois, como nós estamos vivendo hoje, os melhores dias da nossa história. Irmão, eu posso dizer que eu sou o homem mais feliz da terra. Não é orgulho, não é me engrandecer, é lutar para ser um testemunho para você. Ter uma mulher por 26 anos e estar satisfeito com ela. Basta. É possível, irmão, você ser homem de Deus e santo, e agradar a Deus, e agradar sua esposa, e agradar seus filhos, e agradar a igreja ao qual você faz parte, sendo fiel ao Espírito Santo. O nosso Deus não muda. O Evangelho, a fé genuína, é a fé daqueles que vivem para o Espírito Santo. Vivem cheios do Espírito Santo.
Abra sua Bíblia comigo no livro de Provérbios. Provérbios 1, o primeiro provérbio da Bíblia. Abre aí. Deus não deixa de ouvir a oração dos filhos que o honram. E Deus não deixa de responder a oração dos filhos que o amam. Todo discípulo e toda discípula do Senhor Jesus que vive o que ouve do Evangelho ou que prega do Evangelho tem resposta da parte de Deus já. Tem resposta. Todo homem e toda mulher que luta para viver, que se esforça, porque o reino de Deus é conquistado por esforço. Diga comigo, esforço. Irmãos, não tem evangelho água com açúcar. Não tem evangelho mamãozinho. Não tem evangelho facinho. O evangelho é difícil. A vida cristã é uma batalha. É uma guerra todo dia. Ah, não é fácil ser crente. Não é fácil. É fácil ser crente para crente ser vergonha. Crente genuíno, nascido de novo, é difícil, mas é bom. É difícil, mas é gostoso. É difícil, mas é prazeroso. É difícil, mas é motivo de alegria. Não tem evangelho fácil. Porque evangelho fácil você vai ter que dizer não para a carne, não para o dinheiro fácil, não para a pornografia, não para a prostituição, não para a internet, não para um monte de coisa. Que tem um monte de gente dizendo sim e parecem ser felizes, mas são trapo de imundície. Olha o que diz Provérbio capítulo 1, verso 28. Presta bastante atenção nesse texto, que eu estou dando continuidade à mensagem do conhecimento da verdade. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Porquanto aborrecem o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto, presta atenção, comerão do fruto do seu procedimento, e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os ignorantes serão mortos por seu desvio, e os loucos, a sua impressão de bem-estar, os leva à perdição. Mas os que me derem ouvidos habitarão seguro, tranquilo e sem medo do mal. Amém? Olha o que está dizendo esse texto aqui. Ele seria muito longo, muito grande e muito prazeroso entregar ele todinho para você. Mas como você é um crente que sabe que todo crente tem que ler Bíblia, você vai ler esse texto de novo e vai relê-lo, e vai relê-lo, e vai relê-lo, e vai relê-lo, até ele entrar no teu espírito. Porque o texto está dizendo para nós: então me invocarão. Olha, presta atenção. Vão invocar, vão clamar, vão chamar a Deus. Mas Deus está dizendo aqui: eu não responderei. Por que Deus não vai responder? Porque Ele ouviu. Então Deus ouve as orações de qualquer pessoa, só que Ele não responde a qualquer um. E Ele diz o seguinte: vocês vão me procurar, porém vocês não vão me achar. E aqui vai piorando a situação. Ele diz assim: porquanto vocês aborrecem o conhecimento. O que é aborrecer o conhecimento? É recebê-lo e não praticá-lo. Só aborrece. E olha o que ele diz ainda: e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho, e desprezaram toda a minha repreensão. Desprezo a repreensão. Nós estamos sendo aqui hoje repreendidos por Deus mais uma vez, alertados por Deus mais uma vez, anunciados por Deus mais uma vez. O que você vai fazer com esse conhecimento? O texto está dizendo para nós: não quiseram o meu conselho, não aceitaram. O que esses homens quiseram? O texto diz: portanto, eles vão comer, e eles comerão de um fruto. Que fruto é esse? O fruto do seu próprio procedimento. As atitudes que eles tomam vai dar comida para eles. Eles vão comer. E o que o texto diz? E dos seus próprios conselhos se fartarão. Sabe o que é isso aqui?
que muitas vezes nós fazemos sentado aí. A palavra está sendo pregada aqui e a gente diz assim, não, nada a ver isso aí que o pastor está falando. Não, eu faço do meu jeito. Ou eu volto a semana e no meio de semana e diz assim, não é bem assim. Dá para tentar. Deu certo uma vez, deu certo duas, deu certo um ano, deu certo 5. Não é bem assim também. Eu vivo do meu jeito. Eu ouvi um pregador fulano que pregou de um jeito que eu gostei. Ele falou que eu podia fazer tal coisa e não ia dar nada. Porque para ele não está dando nada e ele ainda é famoso. E não está dando nada. Então eu vou praticar igual. Ei, por que você não segue os bons exemplos? Por que você não pratica as boas obras do reino? Olha o que diz aqui o texto. Os seus próprios conselhos te fartarão. É a pessoa pensar consigo mesmo e dizer, não, certo está o meu pensamento, e não a palavra de Deus. Mas aí vem algo pior, ele diz assim, ó, os ignorantes serão mortos, ou os nécios. Nécio significa ignorante. Os ignorantes serão mortos pelo seu próprio desvio. E ainda diz assim o texto, e os loucos, a sua impressão de bem-estar os levará à perdição. Olha. A impressão de bem-estar. Sabe o que é a impressão de bem-estar? Eu pequei e não deu nada. Eu pequei e está tudo tranquilo. Eu pequei e está tudo de boa. Eu vivo na prática da mentira e está tudo certo. Eu vivo enrolando os outros, está tudo bem. Eu compro e não pago e está tudo certo. Meu nome está sujo e está excelente, está de boa. Eu vou na igreja e oro, mas Deus não te ouve. Eu tenho algo contra meus irmãos, está tudo certo. A Bíblia diz, deixa a oferta no altar, não é para você ficar com ela no bolso. Deixa ela no altar, volta e se conserta com o teu irmão. E depois volta e entrega a tua oferta, porque deixar a oferta no altar não é entregá-la. Então eu quero dar uma surpresa para você. Tem muita gente que já deixou dízimo, oferta e primícia no altar por anos, mas até hoje não entregou para Deus, porque tem um monte de problema lá fora que ainda não foi resolvido. É por isso que não prospera, porque só deixou, mas ainda não entregou. E se você deixa, Deus não pega. Se você entrega, Ele recebe. Quem entendeu a revelação? É por isso tanta pobreza, irmãos. Por isso tanta miséria. É por isso tantas portas fechadas que poderiam estar abertas. Mas tome cuidado, que nem toda porta aberta é Deus quem abriu. E tem pessoas sem discernimento entrando por qualquer porta e dando glória a si pela força do seu braço. Mas vive na prática do pecado. É um louco, tem uma impressão de bem-estar, mas essa impressão de bem-estar momentânea tem o levado à destruição. Aquelas pessoas que você olha e diz assim, poxa, a vida vive tudo errado, está melhor do que eu. Fica tranquilo, é só uma impressão de bem-estar. Feliz é aquele que ama ao Senhor, vive na santidade, honra a Deus, honra a sua família, e pode estar vivendo na simplicidade, mas uma simplicidade em abundância, porque diz provérbio, melhor é a casa onde tem legume, do que uma casa onde há contenda e tem um boi cevado. Você prefere picanha e traição? Você prefere picanha e adultério? Você prefere picanha e briga, e soco na cara, e palavras torpes? Ou você prefere legume e palavras de honra, abraço, carinho, amor, afeto, verdade, sinceridade e santidade? Eu digo uma coisa para você, Deus não tem problema em lhe dar o boi cevado. Deus tem problema quando você troca ele pelo boi cevado. Deus tem problema quando você troca tudo desse mundo pelo boi cevado e esquece dele e finge orar para ele, mas nunca ouve a resposta, porque a tua prática impede ele de responder. Qual é a nossa atitude? Ele diz, é uma sensação, uma impressão de bem-estar, mas que leva à perdição. Mas ele nos responde, verso 33, ele diz assim, mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem medo do mal. Minha esposa trouxe aqui a memória de muitas pessoas, áreas de medo, e muita gente veio para frente e foi liberta aqui hoje. Porque
Porque quando eu estou em um ambiente de unção e eu me entrego à verdade, a bondade e a misericórdia me encontram e a unção quebra o jugo. Quando o jugo é quebrado, eu saio sem o jugo. A questão é o que eu vou fazer no meio da semana. Eu vou querer continuar andando como filho do leão sem jugo? Ou as minhas atitudes vão dizer, mas não é bem assim não. Vou colocar meu jugo favorito e vou arrastar minhas cargas do passado de novo. Porque as minhas práticas tiram o jugo ou colocam o jugo sobre a minha vida. A unção tem um preço, irmãos. O preço da unção é vida. O preço da unção é santidade. O preço da unção é linguagem saudável. É atitude saudável. É posicionamento saudável. É ter tudo para dar errado, mas resolver dar certo. É ter tudo para pecar. Está facinho. Está facinho. O pastor não está vendo, ninguém está vendo. Está fácil. Mas por amor e honra eu digo não. Por amor e honra ao Espírito Santo, ao meu cônjuge, aos meus filhos, ou se eu sou jovem, aos meus pais, à minha casa, ao meu altar, à minha igreja, eu digo não. Porque Jesus já morreu a minha morte e eu não preciso mais morrer no pecado. Eu não preciso mais me precipitar. Eu não preciso mais vender Jesus e me precipitar como fez Judas. Eu não preciso mais me vender. Eu posso dar ouvidos à palavra do Senhor, como diz o verso 33. E como que é isso, pastor? Sabe como que é o nome desse culto aqui? Misericórdia. O nome desse culto é misericórdia. Porque o que eu estou pregando eu estou ouvindo e você também está ouvindo. E o texto diz para nós ali, mas o que me derem ouvidos. Se você errou, se você falhou, se você pecou, se você se destruiu, mas você está vivo, está ouvindo essa mensagem pela internet, ou ouvindo a cores aqui, há oportunidade para nós, porque aquele que me ouve habitará comigo, diz o Senhor. O texto ainda diz, tranquilo e sem medo do mal. Porque tem convicção que o amor me amou. Porque o amor não é um sentimento, irmãos. O amor é uma pessoa. Jesus é o próprio amor. É cheio dele que nós vamos amar de verdade, que nós vamos nos entregar de verdade. Ele está falando conosco mais uma noite. Mais uma vez ele fala comigo, ele fala contigo. Isso me faz lembrar Apocalipse capítulo 3, do verso 14 até o verso 22, quando Jesus, o Senhor, vai falar com a igreja de Laodiceia. Eu quero ler esse texto com você, eu vou ler. Preciso ler. Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 14, vai falar de uma igreja chamada Laodiceia. É uma igreja, irmãos. Está falando de uma igreja, está falando de uma atitude de uma igreja, de um posicionamento de uma igreja. Presta atenção. Olha o que diz aí Apocalipse 3, verso 14 até o 22. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve. É Jesus dizendo assim, eu estou falando com o pastor dessa igreja. O anjo da igreja é o pastor da igreja. Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, o próprio Jesus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem és quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem és quente nem frio, eu estou a ponto de te vomitar da minha boca. Pois dizes, eu estou rico, eu estou abastado e não preciso de coisa alguma. E você nem sabe que você é cego, que tu és infeliz. Sim, é um miserável. Você é pobre, você é cego, você é nu. Eu te aconselho algo,
que de mim você compre um ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Eu te recomendo vestiduras brancas, para te vestires, a fim de que não seja manifesta a tua vergonha, a tua nudez. E eu recomendo colírio para você ungir os teus olhos, a fim de que você passe a ver. Eu repreendo e disciplino todos aqueles ao qual eu amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que eu estou à porta, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, eu dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci, e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmão, Jesus está falando com o pastor aqui. E Jesus está chamando a atenção de uma igreja. Que igreja é essa? Laodiceia. Aonde que fica Laodiceia? Nos dias de hoje, na Turquia. Na região da Turquia. O que representa a igreja de Laodiceia? Uma igreja rica, uma igreja abastada, uma igreja que fisicamente parecia que não faltava nada para ela. Sabe por quê? Porque nesse período aqui, essa região da igreja de Laodiceia, eles eram fabricantes têxtil. Eles fabricavam roupas, tecido, para o mundo inteiro conhecido da época. Eles vestiam o Império Romano. E eles faziam tecidos grossos, tecidos coloridos, tecidos imponentes para roupa chique. Então era muito caro. O mundo todo ia até lá, e de lá, através dos seus barcos, eles distribuíam vestimenta para o mundo inteiro. Eles vestiam o mundo da época. E sabe o que tinha também naquele lugar? Fabricação de colírio para os olhos. Eles fabricavam colírio para o mundo inteiro da época. E aí Jesus veio confrontar eles na área que eles achavam que eles eram bons. Jesus estava confrontando eles nesse texto que eu acabei de ler para você aqui. Ele está dizendo assim, ó, vocês fazem vestimenta para o mundo todo. Todo mundo se veste com as roupas que vocês fazem. Mas vocês, como igreja, diante de mim, estão nus. Diante de mim, vocês estão pelados. Foi arrancada as vestes de vocês. Vocês estão mostrando a vergonha de vocês para mim. Vocês fabricam colírio para tirar um cisco do olho das pessoas que estão lá fora. Mas vocês são cegos. Vocês vendem o colírio e vendem a roupa e se acham abastados. Vocês se acham ricos. Vocês acham que vocês não têm muito dinheiro. Mas para mim, vocês são pobres, cegos e nus. O que Deus está querendo dizer para nós hoje aqui? Que aquilo que aparenta estar por fora não serve para Deus. O que basta para Ele é como nós estamos dentro. Deus não tem problema nenhum de nos enriquecer. Deus não tem problema nenhum de usar os nossos produtos, os nossos bens, as ideias que Ele nos dá para prosperar. O problema é quando nós achamos que aquilo que nós temos nos dá direito de pecar diante de Deus e continuar sendo igreja diante dEle. Ele está dizendo que vocês são bons fabricantes de roupa, bom fabricante de colírio, mas vocês estão nus. As vestes de vocês não te cobrem, porque vocês estão cheios de medo, cheios de vergonha, cheios de pecado. Vocês usam colírio, mas continuam tendo visão. Vocês têm dinheiro, mas vocês continuam sendo pobres. Ele está dizendo aqui, ó, aqueles que têm ouvido, passem a ouvir agora o que o Espírito está dizendo à igreja. Vocês não são nem quente e nem frio. Quem dera fosse frio. Deus não está querendo que a sua igreja vá para o mundo, mas está dizendo, o mundo é frio. O mundo não me conhece, mas aqueles que dizem que me conhecem, mas vivem na mornidão, serão vomitados da minha boca. Porque eu repito o que eu já tenho dito, escreva isso: morno não é um frio que vai esquentando, morno é um quente que está esfriando. E Deus está dizendo,
vocês eram quentes, vocês eram de oração, vocês eram de Bíblia, de jejum, de santidade, de honra, de honestidade. Mas vocês se venderam para as riquezas desse mundo, se corromperam e estão esfriando. Até oram, mas eu não respondo. Até cultuam, mas eu não recebo. Até tributam, mas não me entregam. Irmão, Jesus está voltando. Amados, Jesus está à porta, ele diz: eis que estou à porta. A Bíblia fala de porta, diz que eu e você somos a porta. Jesus está diante de mim, diante de você, e está aqui, ó. Se você abrir, ele não está dizendo eu vou abrir, eu vou arrombar. Não! Jesus não é um demônio, irmão. Satanás é o pessoal da brecha, ele arrebenta, ele arromba. Jesus bate na porta. Jesus está à porta. Se você ouvir a minha voz, ouça a voz de Deus mais uma vez. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, eu entrarei, eu vou me banquetear com você. Você não vai comer mais do fruto das tuas percepções, dos teus desvaneios, do teu dinheiro. Sou eu quem vou levar o cardápio e vou servir a mesa. Você vai comer comigo e eu vou comer com você. Eu quero ser teu e eu quero que você seja meu. Jesus não vai levar para o céu quem ele ainda não santificou na terra. Deus não leva para o céu quem ele não santificou na terra. Deus quer fazer você o local da morada dele aqui na terra, para quando a gente subir, a gente morar nele eternamente. Você é templo do Espírito Santo. Não desonre a ele. Você é lugar de habitação de Deus. Ele quer morar em você, habitar em você. Ele quer que as atitudes dele comecem a resplandecer de você. Comece a orar toda manhã. Espírito Santo me usa. Espírito Santo faz em mim e faz através de mim. Não me deixa descair na roda dos escarnecedores, Senhor. Me faça ser aquele que ganha aqueles que estão escarnecendo nas rodas. Faz a minha casa ser um exemplo para outras. Faz meu casamento ser exemplo para outros. Faz as minhas atitudes ser exemplo para outras pessoas. Vamos se colocar de pé. Irmãos, presta atenção. Temos que parar de ser crente feiticeiro, crente cheio de dogma, crente cheio de crenças e crendices do mundo. Deixa eu te alertar algo aqui. Você levantar com o pé direito ou com o pé esquerdo não vai fazer o teu dia ser bom ou ruim, mas a tua atitude sim. Ei! Crente que acredita que se levantar com o pé direito vai ter sorte. Crente que acredita em 3 de 4 folhas. Crente que carrega a nota de dólar dentro do bolso. Isso é crendice, isso é macumbaria. Irmão, se o pé direito ou a esquerda, não vai mudar nada, mas a tua atitude muda o teu dia. O teu posicionamento muda a tua casa. O teu posicionamento muda a tua empresa, muda a tua faculdade, muda a tua escola. Eu estou pregando para criança, estou pregando para jovem, estou pregando para adulto, para casal, estou pregando para idoso aqui. Não importa o teu tempo, se você tomar um posicionamento, Deus entra e muda a tua história. Muda, irmão. Porque você está ouvindo a voz dele.
Mais uma vez, o nome disso é misericórdia. Tem muita oração que não estava sendo respondida, irmãos, porque é muito achismo. É muito achismo, é do meu jeito, é muito pensamento positivo. Pensamento positivo. Irmãos, pensamento positivo com atitude negativa só traz demônio, só traz desonra, só traz desavença. Não, eu vou pensar positivo. Não, vou pensar positivo. Não, irmão. Pensamento positivo está aqui, ó. Tudo que você precisa pensar, tudo que você precisa falar, tudo que você precisa agir, está aqui, ó. Uma geração de crente que está buscando mais psicólogo do que o Espírito Santo, que está buscando mais livro de autoajuda do que ajuda do alto. Crente que lê tudo, menos Bíblia. Pastor errado lê livro de escritores cristãos? Nunca. Mas foi a experiência dele, vai ter a tua. Vou ler aquele livro, o cara orava e Deus fazia milagre. Me arrepia tudo. Você já orou por quantos? As pessoas estão clamando por oração lá no teu trabalho e você não tem coragem de falar, deixa eu orar por você. Sabe por quê? Porque você acha que você é Deus. Você acha assim, se eu orar e não acontecer nada, ela vai me culpar. Não, tua responsabilidade é orar. Quem cura é Jesus. Só esteja cheio do Espírito Santo. Sabe por que tem muito crente que não ora pelos outros na rua, não ora no trabalho? É porque está tão cheio de pecado que se sente num nível de desonra tão grande que pensa, quem sou eu para orar? Então o jeito é se consertar, se humilhar, mas quando estiver tudo bem, volta e ora. Deus não quer que você deixe de orar por causa do pecado. Deus quer que você deixe o pecado para começar a orar. Quem está entendendo a mensagem dessa noite? Ô irmãos, eu desejo tanto ser pastor de uma igreja saudável. Eu desejo tanto ser pastor de uma igreja de homens e mulheres santos e santas de Deus, que amem mais a Jesus do que a própria vida. Homens e mulheres que abandonam as coisas deste mundo para viver para a glória de Deus. Eu não estou pedindo para você abandonar teus passeios, suas brincadeiras, nada disso. Uma igreja saudável é uma igreja que te permite ser gente, ter família. A questão é quando você chega lá, você não é mais de lá, você é do céu agora. Eu estou numa festa de aniversário, mas Jesus continua reinando lá. Eu estou num casamento e Jesus continua reinando lá. Eu estou na praia e Jesus continua me reinando lá. Eu posso estar onde eu estiver, Jesus continua sendo o meu rei. No trânsito, no trabalho, na rua, na festa. Porque sou eu que tenho que ser o exemplo lá. Não é o exemplo deles que vai me arrastar, ou o mau exemplo. Ame a tua família, ame seus familiares, mas não se corrompa, ganhe eles. Mas vão me chamar de chato. Seja um chato santo, mas seja santo. E por favor, tente não ser chato, mas seja santo. Porque tem como ser santo sem ser chato. Ser santo não é cara feia. Ser santo não é falar mal da imagem de escultura dos outros. Ser santo não é meter a boca no beberrão que está bebendo. Ser santo é viver de tal maneira que a tua santidade constrange o pecador do seu pecado. Ao chegar perto de você, a pessoa diz assim, não, você está certo mesmo. E aí você tem a oportunidade de falar do amor de Deus e a pessoa se constrange. E ela diz, eu quero ir onde você está indo, eu quero fazer o que você está fazendo. Porque você tem autoridade para pregar o que você vive. Jesus está conclamando uma igreja hoje que não seja pobre, que não seja cega e que não seja nua. Deus não tem problema de deixar sempre tudo lindo. É como eu escrevi para vocês ontem. Uma igreja bonita, mas o mais bonito são as pessoas cheias de Deus que estão aqui dentro. Eu não quero uma igreja bonita com gente feia. E não é feia de beleza estética. É feia por causa que o pecado nos enfeia. O pecado nos apodrece. Jesus está aqui, irmãos. Ele já fez tanta coisa nesse culto. Ele já libertou tantas pessoas aqui do medo.
Ele quer nos libertar das práticas indevidas. Seja você jovem, seja você casado, seja você um senhor, uma senhora de idade. Jesus está voltando, mas Ele volta para buscar uma igreja santa, uma igreja saudável. Não é porcentagem do IBGE, não é dizer que somos 38%. E quantos desses por cento dão testemunho? Se fôssemos hoje 38% de bons testemunhos, em um ano o Brasil estaria ganhando para Jesus. Mas eu creio nisso, porque eu estou pregando para uma geração que sai daqui mudada e transformada em nome de Jesus. E no próximo culto vão arrastar mais alguém consigo, porque vai dizer assim: essa pessoa viu Jesus em mim. Você tem uma semana para as pessoas verem Jesus em você. Até o próximo domingo, você ser o exemplo, pelo menos para um. Pelo menos para um. Mude a linguagem, muda a atitude, mude o posicionamento, mude as vestimentas, muda a forma de beber, muda a forma de comer, muda a forma de se comportar, mas mude. Mude para a glória de Deus, não para a glória do pastor. Não para a sua glória, mas para a glória do Espírito Santo de Deus. Feche seus olhos. Coloque a mão sobre o teu coração e peça para o Espírito Santo fazer tudo novo de novo. Pede para o Espírito Santo fazer algo dentro de você. Que você não seja apenas um ouvinte, mas você seja um praticante das palavras que você tem ouvido. Não é fácil o evangelho, não, irmãos. É duro, é prática diária, é mortificar a carne, é anular as próprias vontades, é viver para a glória de Deus. Espírito Santo, eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que o Senhor tem feito e já fez coisas grandiosas e extraordinárias no nosso meio. E eu quero pedir ao Senhor hoje, Senhor, debaixo da unção dessa palavra, porque o silêncio da igreja mostra o peso dessa palavra. E é um peso que não é jugo, é um peso que traz cura, é um peso da unção que traz libertação, é o peso da unção que despedaça jugos, que tira mentiras, que tira misérias, que tira engano, que tira angústias, que tira pobreza espiritual, pobreza emocional. Espírito Santo de Deus, desça o Senhor, toca sobre cada vida agora, homem e mulher agora, que estão me ouvindo aqui. Toca nele, Senhor. Toca nele, Senhor. Toca nele, Senhor. Ore. Ore debaixo desta oração. Ore e peça ao Espírito Santo para Ele entrar na tua vida e mudar a tua história, mudar a tua casa, mudar a tua família, mudar as tuas atitudes. Seja tua vida, Jesus. Quero nascer no teu Espírito. O Espírito Santo está aqui. Eu quero matar. E Ele só exorta os filhos ao qual Ele ama. Ele chama a nossa atenção porque Ele nos ama. Ele nos cura porque Ele nos ama. Cura porque Ele nos ama. Ele está aqui. Ele está aqui. Se tem alguém aqui esta noite que precisa devolver os seus caminhos ao Senhor, quer devolver a sua vida a Cristo, quer voltar para Jesus, quer vir para a presença de Deus, está longe dos caminhos de Deus, pecou, caiu, ficou destruído nos pecados, mas entende que há uma oportunidade aqui esta noite. Eu te chamo, saia do seu lugar e venha correndo para a frente, entregar a sua vida ao Senhor Jesus, os seus caminhos a Ele, e entregar a tua vida a Ele. Se tem alguém aqui esta noite com esse desejo, com esta necessidade, venha para frente agora. Venha para frente,
debaixo desta adoração, que eu quero orar por você e abençoar a sua vida, para que você tenha a sua história mudada. Venha, venha, venha. Saia do seu lugar e venha. Venha na frente. Se você precisa desta nova chance que o Senhor está te dando. Isso. Saia mesmo do seu lugar e venha. Venha se reconciliar com Jesus. Venha se reconciliar com o Espírito Santo. Venha entregar a sua vida ao Espírito Santo. Diga para o Espírito Santo: entra na minha vida, Senhor. Entra na minha família, entra na minha casa. Muda a minha história, Senhor. Você está vindo à frente, vem aqui comigo, vem aqui, bem na frente do altar, vem aqui. Você está entregando a sua vida a Jesus, vem, os jovens que estão entregando a vida a Jesus. Olhem para mim. A juventude pode ser o melhor ou o pior momento da sua história. Vocês podem desejar o que vocês quiserem na juventude, só que vocês vão pagar o preço pelo desejo de vocês. Vocês podem colocar em prática o que vocês quiserem, porque Deus nos dá liberdade para isso. Vocês podem dizer sim ou não para tudo que o mundo lhes oferece. Mas se vocês disserem sim para Deus e viverem os desejos do coração de Deus, até aquilo que vocês não imaginam virá da parte de Deus na direção de vocês. Vocês terão talvez aquilo que vocês não conseguiram ver na vida dos seus pais antes de Cristo. Ter uma vida saudável em Deus desde a juventude, para não ter tantas coisas do que se humilhar e se arrepender depois. Como muitos de nós, como eu, que tive que vir para Cristo depois de casado. Eu nunca fui um homem bom, nunca fui um homem legal. As pessoas que me conheciam me tinham como amigo, que eu era leal e verdadeiro para eles, mas para mim eu era mentiroso. Para mim eu era um fraudulento e eu me autodestruía. Eu só fui conhecer aqueles depois, e vocês não precisam disso, por isso estão aqui na frente. Então hoje é um dia de reconciliação. Porque vocês na infância ou na juventude já entregaram a vida a Jesus. Hoje é dia de reconciliação. Hoje é dia de dizer não para a carne, sim para Jesus. E dizer, eu não quero mais viver do jeito que eu vivia. Na prática do pecado, nos desejos, nas mentiras do diabo e nas perseguições dos demônios. Porque vocês estão vindo para Cristo agora. E quando estamos nos braços do Pai, Ele não nos solta. Vocês estão entregando a vida. E a vida de verdade. Então não volte atrás. Deixe o Espírito Santo mudar a história de vocês. Amém? Tem mais alguém aqui neste culto que precisa se reconciliar com Cristo? Ou precisa vir para Jesus e entregar a sua vida a Cristo? Se tem, não perca essa oportunidade. Hoje é dia de salvação e reconciliação. Hoje é dia de uma unção nova, uma unção fresca da parte do Senhor. Se não tem ninguém, estenda suas mãos para cá, feche os olhos de vocês e repita comigo: Senhor Jesus, nesta noite eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida e muda a minha história. Faz de mim um vaso de honra nas tuas mãos, porque a partir de hoje eu te confesso e eu te recebo como meu único, suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida e muda a minha história. A partir de hoje, Senhor, eu te tenho como meu Pai. Me receba como seu filho. Muda a minha vida, muda a minha história. Me guarda
e me ajuda, Senhor. Eu preciso do Senhor. A partir de hoje, tudo será diferente. Eu sou teu e o Senhor é meu. Em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor Jesus, igreja. Eu quero orar por vocês. Eu quero ungir vocês. Adore, 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 adore. Adore a Jesus, igreja. Fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Glória a Deus. Diga assim comigo: obrigado, Jesus, por mais uma noite de entendimento, de conhecimento. Agora é comigo, Senhor. Agora é comigo. Diga: agora é comigo. Eu vou praticar. Eu vou me esforçar. Eu vou lutar para ser um homem. Mulher, diga mulher. Diga um homem segundo o teu coração, vivendo nesta terra para a glória do seu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um aplauso ao Espírito Santo. Deus abençoe você. O Espírito Santo conforta, consola e edifia. Glória a Deus, queridos. Nós vamos embora debaixo da bênção do Senhor, amém? Lembrando que hoje nós temos dogão, O nome é dogão, irmão. Não é coisa do cão não, viu? É dogão. Dogão, note dogão. Muito dogão da unção, diz o Tiagão, né? Dogão da unção, dogão ungido, vai ali. Como a gente sempre diz, esses valores, tudo revertido aqui, irmãos, ó. E amanhã, 8 horas da manhã, eu estou aqui, porque a empreiteira está chegando aqui de novo. E vão revestir os nossos banheiros, principalmente o feminino, vai arrumar a cozinha e vai começar a construção das salas da frente. Amém? Amém. Glória a Deus. Só que eu preciso da tua lealdade, da tua fidelidade, pelo amor de Deus, irmãos. Põe a mão nesse bolso e começa a fazer umas ofertas especiais, porque o sangue de Jesus tem poder, amém? Então, vamos manter a fidelidade. Amanhã a obra continua. Quinta-feira era para nós termos o Super GD aqui, mas por causa da reforma, provavelmente nós não poderemos ter, porque vai ser impossível. Poeirão de cortar, lajota, tudo isso, nós não devemos conseguir ter. Estamos orando para conseguir ter a nossa vigília aqui na sexta-feira. Vai tudo depender do andamento da reforma. Mas se a gente conseguir varrer, estiver meio sujo, mas para orar, meu irmão, nem que a gente saia daqui branco de poeira e branco da santidade. Mas nós vamos orar, 10 da noite. Vigília sexta-feira, 10 da noite. Amém? Então, fique esperto no grupo que nós vamos passar para vocês. Então não saia sem adquirir nossos lanches. Seja cheio da bênção do Senhor e viva o Evangelho nessa semana, em nome de Jesus. Amém? Faça assim com as suas mãos. Não esqueça, dia 15 de junho, nossa rede de casais, que vai ser uma noite sobrenatural aqui, amém? Rede de casais, dia 15 de junho. É verdade, me alertaram aqui. Quem que está nos visitando aqui essa noite? Tem visitante? Cadê? Aonde? Dá um oi. Ô, meu irmão, glória a Deus, tá com a mãozinha aqui na TV. Que Deus te abençoe, que você possa ter se sentido em casa no nosso meio. Amém? Tem um presentinho para você. Nossos obreiros já vão levar um presente para você aí. Presente muito especial para você. Amém? Deus abençoe sua vida. Não esquece aqui não, gente. Ó, traga a lembrança e a honra da nossa visita. São 3 visitantes pelo que eu vi, né? 3 visitantes, não é um não. É 1, 2, 3 visitantes. Então traz 3 presentes aí. Glória a Deus. Faça assim com as suas mãos.
Quero abençoar a sua vida para você ir embora debaixo da bênção do seu Pai. Que a tua presença nunca nos falte. Que o teu amor e a tua graça venha sobre nossas vidas. Que a consolação do teu Espírito Santo recaia sobre cada um. E que venhamos sair daqui hoje alertados, despertados, amados e abraçados pelo Senhor, para termos uma semana de vitória, cheia da bênção do Senhor, na autoridade que é no nome e no sangue de Jesus. Amém, amém e amém. Dê um aplauso ao Espírito Santo. Deus te abençoe.